Estamos iniciando mais um Pod Mais aqui da Uniguaçu e hoje eu estou aqui com vários convidados ilustres aqui da nossa faculdade. Nós temos aqui um dos nossos acadêmicos, o Ricardo Kuhn, que é acadêmico de Direito. Estamos hoje também com o nosso coordenador do curso de Direito, o professor Carlos Henning. E estamos também com o nosso professor Wilson aqui, fazendo parte desse Pod Mais, esse podcast que está sendo sucesso na nossa faculdade. Galera, sejam bem-vindas, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente, de verdade. Obrigado por aceitarem o desafio, né? E o convite também para esse podcast. Eu quero começar deixando uma para vocês aqui, que é a seguinte, galera. E vocês podem escolher quem vai responder a essa, tá bom? O que fez brilhar o olho de vocês para a profissão, para o curso de Direito? Dá para começar com o Ricardo, né, que é acadêmico, e vocês podem ir dialogando com a gente. O que te fez brilhar os olhos para o curso de Direito, Ricardo? Na verdade, o início da pegada do curso de Direito não foi ser advogado, que é hoje o meu objetivo. No início foi carreira policial. Só que veio de uma graduação anterior, né? Comecei a ter o contato com as matérias de Direito e, por fim, né, coloquei como objetivo fazer propriamente o curso de bacharel em Direito. Abriu aqui na cidade, uma instituição aqui dentro da onde eu moro mesmo, na cidade que eu moro. E comecei, período após período, descobrindo a área, descobrindo os professores que acabam se tornando referência para nós. Isso é inegável. E a paixão começou a brotar referente ao curso de Direito, e não só o curso, mas também a profissão da advocacia. Hoje foi isso, hoje o meu posicionamento é esse. Então surgiu ali a partir de uma outra graduação que você já havia feito. Exato, né? Um outro objetivo, que era carreiras policiais. Comecei a caminhar ali nas primeiras matérias do Direito, comecei a me identificar com a área, comecei a ter contato com os profissionais da área, né, e ali foi abrindo minha visão, e cada dia isso tem acontecido mais, agora ainda mais com a prática, trabalhando propriamente no escritório de advocacia. Então a gente começa a alinhar o objetivo e ver que o passo que eu dei lá atrás, né, no início da faculdade, foi um passo certeiro. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá, Ricardo? Né, a tua atuação hoje no meio já também, acho que é bacana a gente comentar aqui. Professor Carlos, fala para nós aí o que brilhou, o que fez brilhar os olhos para essa área. Para mim foi um pouco diferente do Ricardo. Meu irmão já fazia Direito, e aí ele estava no meio da faculdade na época que eu estava no vestibular. Então, a principal área ali que eu queria fazer vestibular era fazer na área de Direito por causa dele. Eu me identificava já com algumas matérias que a gente tem aí como tendência para quem gosta de Direito, que é História, Português, redação. Sempre gostei muito de ler. Então, geralmente é isso que dá o start ali, dá o primeiro passo para quem quer cursar essa graduação. E aí, claro, dentro da graduação ali eu fui me desenvolvendo, fui gostando mais de uma área, mais de outra. A gente, geralmente, quando é tão novo assim, tem uma dificuldade para escolher o curso, mas depois vai se identificando com essas situações, com determinadas áreas da graduação, ou outras, com aquilo que você quer fazer. Mas eu acho que hoje, assim, o que é mais preponderante mesmo para quem vai começar é o que a gente sempre ouve, esse leque de oportunidades que a graduação do Direito traz, essas possibilidades, essas variações. Pode fazer concurso para a polícia, pode fazer concurso para outras áreas, pode lecionar, que é como a gente está aqui na instituição de ensino, pode advogar e também pode fazer essas atividades em conjunto, né? Como é o meu caso. E aí eu não sei, o professor Wilson, por que... O irmão serviu de inspiração também. Meu irmão serviu, um pouco mais velho, meu irmão mais velho. Sim. E ele já estava no meio da faculdade ali, gostava bastante, e eu acabei seguindo também. Legal, hein? Professor Wilson, que está à frente do nosso núcleo de prática jurídica hoje, né? Sim. Conta para nós um pouquinho como que é a sua história, você que tem um pouco mais de experiência do que os demais aqui. Manda pra gente. Gostei da experiência. Suavizou aí, legal. Então, eu preciso fazer uma confissão aqui a vocês, porque Direito não foi a minha primeira opção. Olha só. Talvez até por voltando aqui, eu ouvi vocês falando, e é inegável, a gente volta no tempo. Minha família, eu tenho um irmão que é engenheiro de produção mecânica, né? Legal.
E acabou que aquilo gerou uma certa expectativa, enfim, acredito que como o professor Carlos. Mas, infelizmente, eu não consegui a aprovação no primeiro momento, né, naquela oportunidade em que eu fiz o vestibular. E surgiu a oportunidade de fazer o vestibular em Direito, próximo da minha casa, e eu prezava muito permanecer na companhia dos meus pais naquele momento. E era a única opção que eu tinha naquele momento na cidade de fazer um curso. Então eu fiz o vestibular para Direito, fui aprovado, comecei a fazer o curso e depois de um tempo aconteceu algo parecido com o Ricardo em relação à advocacia, porque você vai se apaixonando e vai se interessando. E eu tive muita sorte, eu conheci um promotor na época, já falecido, infelizmente já falecido, o Dr. Cândido Furtado Maia Neto. Eu sempre que eu posso eu faço homenagem a ele, porque ele realmente foi um grande professor, foi uma inspiração para mim. Eu tive a oportunidade de estagiar com ele boa parte do curso. Foi ele, Foz do Iguaçu. Ele era promotor da primeira vara criminal, um promotor exímio, uma pessoa fantástica, assim. O que aquela pessoa me ensinou, eu realmente não tenho como explicar, né? Realmente foi... E aí isso acabou me levando para a área criminal. Hoje, os meus alunos sabem que eu leciono na área criminal. Então, muito por influência dele, por causa dessa inspiração que ele me passou na época. Que bacana, que bacana. Bom saber, né, das histórias, de como que iniciou, né, cara? Você fica... Passa um filme na cabeça, não passa um filme na cabeça? Literalmente, né? E realmente você iniciar em algo já tendo pelo menos uma base do que realmente você espera, cara, isso ajuda demais a você realmente não ter medo de ter o início. Claro que o objetivo inicial, que no meu caso, não foi a advocacia, mas teve início em áreas que atuavam no direito, e isso já me deu uma certa segurança em poder iniciar o curso em si mesmo com segurança daquilo que realmente eu tinha escolhido. Mas eu acho que o nosso curso ele é um curso que permite essas correções de rota aí. Não necessariamente aquilo que você faz, que você entra pensando no curso primeiro ano, é o que você vai fazer depois de formado. E mesmo ao longo do curso, algumas pessoas ficam na ideia inicial, mas outras vão mudando. No meu caso, eu entrei também pensando em concurso. Hoje é uma das áreas que eu exerço, mas eu estou muito mais para o lado da advocacia e da docência, que não era o objetivo inicial do que propriamente do concurso público, né? Eu ainda exerço um cargo, mas ele não é a minha atividade principal hoje. Então são coisas que você tem essa possibilidade de corrigir as rotas ao longo dos 5 anos do curso. Acho que isso que é legal no curso de Direito, né? A versatilidade, as várias veias que tem, que você pode seguir, né? As várias frentes que você pode seguir, né? E corrigir o curso, né? E é engraçado porque eu, como dou aula nos períodos iniciais, acho que o professor Carlos também, quando a gente conversa ali inicialmente, o primeiro encontro com o aluno, né? O que você pretende fazer e tal, a grande maioria dos alunos quer concurso público. Talvez pela questão de segurança e tal, né? Estabilidade e tal. E a gente percebe exatamente isso com o professor Carlos. Durante o desenvolvimento do curso, muitos vão mudando, muitos vão se apaixonando, vão vendo na advocacia uma opção muito bacana, né? E quem começa a advogar, e isso eu falo por experiência própria, advogar é realmente uma atividade ímpar. Quem começa a advogar é muito difícil de parar. É muito difícil. Até porque essa é uma primeira comparação entre a advocacia e o concurso público, é que a advocacia ela não te prende à rotina básica ali. Porque geralmente o concursado, claro que tem profissões específicas ali que não, mas o cara tem uma mesma atividade durante todos os dias da semana. E o Wilson sabe bem que o dia a dia do advogado, tem hora que você está num lugar, tem hora que você está em outro, tá uma audiência mais difícil, depois uma mais tranquila. O Wilson ainda faz o júri, então são coisas muito diferentes entre si. E para quem está no concurso público, não. Se o cara é promotor do tribunal do júri, ele vai estar sempre fazendo júri, então ele não vai estar relacionado com outras questões. Sabe? Que nem no meu caso, na procuradoria, estou sempre lidando com questões do município ali, que me deixam mais preso. Você tem que cumprir uma determinada carga horária, e você tem... Até a própria remuneração, ela varia menos, né? É uma coisa mais fixa. Então, para quem gosta e tem essa disposição, né? São perfis, né? Para quem tem disposição e gosta de aventura, como diz o Wilson, e é combativo, né? Porque não dá, hoje você não pode mais ser aquele advogado retraído, você não pode... Esse perfil ele já não tem mais espaço, pelo menos eu vejo assim. Eu acho que a carreira
de advogado é bem interessante. Sabe o que eu ouvi do presidente da OAB de Foz? Que a advocacia, quando você começa, falou que quem começa a advogar nunca mais para. Ele me falou que é o seguinte, a advocacia é como se fosse uma cachaça. Você acaba viciando. Você acaba viciando. Eu falei, faz sentido. É uma coisa bem dinâmica. Assim, né? As pessoas, eu acho assim, eu vejo muito que as pessoas acabam direcionando a carreira inicialmente pela questão financeira. É um ponto importante. Sim. A advocacia ela não vai te dar essa resposta imediata, Certo. mas ela tem um potencial de crescimento impressionante. Então, eu falo para os meus alunos, o concurso público, você fecha duas portas, a da riqueza e a da pobreza. Certo. A da advocacia, você deixa essas duas portas abertas. Né? E a porta que você vai entrar vai depender muito da tua atuação, do teu empenho, da sua dedicação. Então, a advocacia realmente é uma aventura. Até porque a gente tem várias modalidades, né? Você pode advogar ali, abrir seu próprio escritório, você pode fazer a sociedade com um colega de turma, você pode passar a advogar num escritório que já existe e depois migrar para o teu, ou sempre continuar nesse. Então, acho que a advocacia, assim, ela é bem diferente, assim, entre si. Se você comparar advogados ali, você vai ver que, na verdade... Esse exemplo foi demais que você deu aqui agora. E é verdadeiro. E outra, o advogado, ele hoje, eu vejo dessa forma, e aí depois até vou pedir para ouvir o Ricardo, a opinião dele, o advogado ele tem que ser muito mais que advogado. Sim. O advogado ele tem que ter noção de marketing, e um marketing que não é um marketing comum, porque a gente é devidamente fiscalizado pela OAB em relação a isso. Nós temos uma preocupação enorme com a questão administrativa do nosso escritório. Nós temos que saber como vamos constituir essa sociedade, qual que é a forma mais viável em termos de tributação. Então, o advogado tem que ter uma noção de planejamento tributário para que, efetivamente, gerenciamento de todas essas questões. O advogado tem que saber gerenciar a sua carteira de clientes, ou seja, como é que ele lida, como é que ele faz esse atendimento. Então, atuar como advogado é muito mais do que conhecer a ciência do direito, vai muito além. Além de fazer um atendimento humanizado, porque por mais que para a gente aquele processo do cliente X é mais um processo, que a gente já está acostumado com tantos, com o dia a dia, para aquele cliente X geralmente é a coisa mais importante daquela fase da vida dele. Então seja um divórcio, seja uma ação criminal, seja mesmo um problema trabalhista, ou até civil, ali uma indenização, geralmente aquilo ali aflige o cliente de uma maneira muito grande. Então, passa a ser uma coisa muito importante para ele. A gente tem que ter essa noção do atendimento, né? Que é totalmente diferente de uma venda comum ali. A gente tem essa preocupação com o aspecto técnico, a preocupação com a venda, mas também com o lado mais humanizado. Tem que saber negociar também. Né? Eu acredito que vocês tenham que ter uma carteira, uma rede de network muito grande também, né? Sim. E como que faz para manter esse networking? Para iniciar uma rede de networking ou manter... Eu onde estou há 21 anos advogando, né? Então, certo. Eu acredito muito que o nosso trabalho, ele constrói essa relação. Legal. Porque é muito comum numa relação jurídica, em um processo, principalmente quando esse processo não atinge o resultado do seu cliente, é muito comum que esse ônus recaia sobre o advogado, né? Então, à medida em que você vai construindo resultados com credibilidade, com qualidade, essa rede ela vai naturalmente se expandindo. Então, eu tenho muita fé, eu desenvolvo a advocacia dessa forma, que a forma pela qual você presta advocacia, os resultados que você obtém, ética, seriedade, vão ser pedras fundamentais para você consolidar efetivamente uma advocacia de resultado. E isso não vem rápido. Isso é construído com tempo, né, com muito trabalho, com muita dedicação. E a gente aqui, eu principalmente, acredito que os professores tenham essa preocupação. A gente comunica isso com frequência com os alunos. A advocacia realmente não é uma atividade para os fracos. Ela exige muito. Legal. Essa parte do networking eu vejo de duas formas. Assim. A primeira é o networking, como o Wilson colocou, que é de captação de cliente, mas não é uma captação que é de um trabalho feito ao longo do tempo, de consistência, de muito trabalho, que as pessoas vão reconhecendo o teu bom trabalho, os teus bons préstimos e vão te indicando para quem tem aquele problema.
E isso vai aumentando a tua rede de contato. Claro que outros tipos de exposição também trazem clientes. E a outro lado bom outro lado do networking que eu considero é justamente o networking profissional. Por quê? Porque por mais que isso aconteça em diferentes fases para os advogados, você, de um modo ou de outro, você acaba se especializando em uma ou duas áreas. Certo. Então, você não vai fazer todas aquelas matérias. De repente, o Wilson tem um cliente da área criminal, mas aquele cliente vai precisar lá da área trabalhista. Então, você precisa ter esse networking de parceria, seja dentro do teu próprio escritório, ou seja com outros colegas parceiros, para que você atenda a demanda desse cliente. Para você manter o cliente, porque senão daqui a pouco ele está indo em outro escritório que agrega todas essas áreas, e até para você trazer a solução para o teu cliente. Então, eu acho que esse networking profissional você já começa a construir dentro da própria graduação, dentro da própria faculdade. Você enxerga no teu colega quem que é capaz de ser teu sócio, ou pelo menos fazer parcerias, e por aí vai. E na prática realmente acontece isso, porque, querendo ou não, cada um tem um gosto, uma afinidade com as matérias que são cursadas. E, consequentemente, né, você vai formando as suas amizades dentro da sala de aula, e essas amizades já começam a expor as ideias futuras, né? O que eu vou ser quando me formar? Eu tenho afinidade na área penal, outros na área civil ou tributária, e isso já vem se conectando dentro da sala de aula mesmo. Uso o exemplo da nossa turma, né? Nós somos a primeira turma do curso de Direito, nós temos o sétimo período, nós temos um grupo de estudos de alguns meninos que têm trabalho, têm situações que a gente precisa aprofundar o tema, nós sempre se reunimos para isso. E já nesse grupo de estudo, já tem meio que definido as áreas de atuação de cada um após a formatação, a formação. Por quê? Porque a gente já vislumbra lá na frente as parcerias, o network. E eu não vejo só os network com os meus colegas, que são os meus pares, são pessoas que estão no mesmo nível que eu de conhecimento, ou pelo menos, né, deveriam, de fase. Mas eu vejo que o network também se dá propriamente para os próprios professores. Porque os professores, eles nos olham, nos avaliam diariamente. Então, se tem uma pessoa de grande potencial que nós podemos fechar uma parceria lá na frente, demonstrando quem nós somos agora, é com os professores. Então, eu também entendo que o network, tanto em sala, quanto com pessoas mais experientes, quanto até mesmo com a comunidade em si, da própria área, né, é fundamental. O Ricardo ele já está atuando, né, Ricardo, na área. Conta um pouquinho mais. Sou estagiário no escritório de advocacia, Diogo Beata Advogados, aqui em São Miguel do Iguaçu. Certo. E o início foi devido à oportunidade que se abriu, né? Eu trabalhei por muitos anos em uma empresa de informática, aqui na cidade mesmo. Começou a graduação, né, trabalhando? Isso mesmo, comecei a graduação trabalhando nessa empresa. Legal. E por muito tempo já tinha um cargo bom, já tinha um salário bom. Só que nem eu falei, quando eu iniciei o curso e eu comecei a experimentar as áreas, eu já tracei o meu objetivo, eu já defini aonde que eu queria chegar. E sabendo onde que eu queria chegar, eu não queria esperar a formação para dar o peitaço na área, para começar a ver os desafios que os professores começaram a mencionar aqui. Então, conversei, eu sou casado, né, tenho mais responsabilidades além do curso, então combinamos lá em casa, entrei direto de estagiário no escritório de advocacia. E realmente tudo isso que os professores têm exposto aqui, sobre as dificuldades, sobre não ser só um advogado, saber montar uma petição inicial, a advocacia, né, no que eu acompanho de perto o Dr. Diogo e os atendimentos referentes aos nossos clientes, ele vai muito além do que saber ser técnico na área do direito. Ele vai de você ser um psicólogo, vai de você ser realmente uma pessoa que sabe atender as pessoas de uma forma humanizada. Enfim, tem que ser uma pessoa de várias... Taca na cadeira. É isso. Você taca na cadeira. Esse realmente bastante. Que legal. Você falou das áreas, né? Ali agora. Para que áreas que eles podem correr? Vamos com os professores aqui, né? O direito ele tem várias veias que a gente pode, né, seguir. Se é da área civil, aí, administrativa, assim, professor. Geralmente a gente fala que desse leque de oportunidades.
A gente não vai tratar muito dos concursos públicos aqui, até porque a gente está com um aluno que quer seguir a carreira de advogado. Certo. O Dr. Wilson também é já advogado há 21 anos, né? Então, deixando o concurso público um pouco à parte, que a gente vai ter essa oportunidade, a gente vai ter a advocacia também em várias áreas. Então, por exemplo, o Wilson, área criminal. A gente vai ter, hoje eu trabalho com parte civil e parte administrativa. A gente vai ter dentro da parte civil ainda divisões, com responsabilidade civil, contratos, direito de família, sucessões, que a gente vai trabalhar inventário, etc. e tal. A gente vai ter área trabalhista, tributário, que me recordo agora são essas as principais aí. Com certeza, previdenciário, consumidor, que geralmente a gente coloca aí no civil, mas claro que tem aquelas meninas dos olhos ali para quem está começando. Então, geralmente, quem está começando atende consumidor, atende direito de família. O cara, às vezes, começa no penal. Por quê? Porque não é todo mundo que consegue já começar numa especialidade só. Perfeito. O cara, às vezes, ele não pode se dar o luxo de abrir mão das demais áreas. Por quê? Porque quando ele não tem uma gama grande de clientes, ele precisa fazer o dinheiro dele de alguma forma. E aí ele tem que ou buscar parcerias ou encarar aquelas matérias que não tem tanta afinidade assim. E aí eu vejo dois pontos importantes que entram. Primeiro, humildade. O cara tem que ter humildade de sentar, assumir aquilo que ele não sabe, estudar ou procurar um auxílio, uma parceria para fazer aquilo acontecer. E confiança também de que vai conseguir fazer. Se você, advogado que não tem confiança no próprio trabalho, ele fica muito limitado. Eu sigo exatamente isso que o professor Carlos está falando. Eu faço criminal. Mesmo dentro do criminal, a gente tem, eu diria, vários ramos, né? Eu faço as questões ali, eu diria, dos crimes mais tradicionais, né? Os crimes da Revolução Francesa, eu diria. Muito homicídio, que é um rito específico, né? O rito do Tribunal do Júri. Tenho me interessado bastante por esse procedimento, mas eu não saio do criminal. Então, quando entra causas de outra natureza, eu tenho uma equipe de advogados que trabalham comigo, exatamente para seguir essa questão da afinidade, exatamente para manter esse nível de qualidade em todos os processos que a gente atua. O direito e os processos lá, os procedimentos, eles variam muito de uma matéria para outra. Então, por exemplo, o processo penal, ele não tem nada parecido com o processo do trabalho. Então, muda a audiência, muda a forma de apresentar as peças, como você fazer os pedidos. Então, às vezes o advogado vai se aventurar lá no direito criminal e nunca advogou nessa área, pode até complicar o cliente, trazer prejuízo para o cliente. Né? Além de ter um sabor também pela responsabilidade, né? Até as responsabilidades da cíveis e etc. pela má atuação. Né? E quando você desenvolve essa forma de atuação específica, você acaba também se tornando uma referência até para os colegas advogados, né? É interessante porque os próprios advogados vêm até você para sanar uma insegurança, enfim, é muito comum acontecer isso. Muito comum. Você está muito específico, né? Dentro da área, né? Tem um entendimento grande daquela área. Exatamente. Aquela coisa, não consegue fazer tudo bem feito. Não, né? Não tem principalmente como. na nossa área. Né? Não tem como. Você se especializa, fica bom, fica fera, né? É bom Legal. você ter um conhecimento ainda que mínimo ali das outras áreas, né? Para você ter Mas assim, de fato, não tem como você dominar todas as áreas. Isso aí, se alguém disser que domina todas as áreas, é um absurdo, assim. Mas... E deixa eu pedir, eu estou com uma dúvida aqui. A tão temida prova da OAB, né? Que é a temida prova, né? A gente conversou, você falou para mim que a prova da OAB, na verdade, não é o bicho de 7 cabeças, né? Mas me fala, quando que o aluno pode fazer essa prova? Quando que ele está apto a fazer essa prova? E como que é essa prova, professor? Então, hoje a gente tem basicamente aí 2 requisitos para ser advogado. Um, ser graduado em Direito, certo? E o outro, ter sido aprovado na prova da OAB em até 1 ano de formado, né? Então, 1 ano para trás da tua formatura, ali começando no 9º período, você pode já começar a fazer a prova. Então, a partir do 9º período, você já faz a prova da OAB, for aprovado, você tem ali esse prazo para pedir a tua diplomação e se tornar advogado. O que acontece? Prova da OAB, uma
prova dividida em 2 fases. Primeira fase, você vai trabalhar com 80 questões objetivas de todas as áreas do direito. Então tem lá uma divisão, dividido o número de questões por área, penal, processo penal, administrativo, direito constitucional, trabalho, processo trabalho, todas as áreas do direito. Agora, inclusive, está sendo acrescentado direito eleitoral, previdenciário. São 3 matérias novas. E então você faz essa prova de 80 questões, 4 alternativas cada questão, acertando mais do que 40 questões, 40 ou mais, você está aprovado para a segunda fase. Perfeito. Segunda fase, você vai fazer uma peça prática, tá? Que é a atuação do advogado, vem a narrativa de um caso, a OAB te dá a narrativa de um caso, e você, na sua atuação como advogado, o que você faria nesse caso? Precisa fazer a peça lá, uma contestação, uma resposta à acusação, alguma coisa nesse sentido, a depender da área que você escolher. Porque é isso, você faz a primeira fase, a primeira fase é igual para todo mundo, mas a segunda fase da OAB você faz na área que você escolheu. Então, direito penal, direito do trabalho, direito administrativo. E aí é uma prova com essa peça, valendo 5 pontos, e mais 4 questões discursivas valendo 5 pontos. Então, 10 pontos no total. Se você tirar 6 ou mais, você está aprovado. A prova toda é discursiva. Então, 6 ou mais, você está aprovado. E aí, aprovado, você vai poder atuar em qualquer área do direito. Você não precisa atuar exclusivamente naquela área que você fez a prova, porque isso muita gente confunde. Eu fiz em direito do trabalho, eu vou poder trabalhar só em direito do trabalho? Não, você pode ir penal. Eu, por exemplo, fiz em direito civil, mas se precisasse, poderia atuar. Você fez para quê, Wilson? Fez para penal, atua na... O Wilson já tinha esse direcionamento do tutor dele ali, né? Mas muita gente faz para uma área. Até esses dias a gente teve contato com uma professora de cursinho de OAB, ela dá direito do trabalho, deu uma palestra para a gente, dá direito do trabalho e tal, atua nessa área, mas ela brinca que os professores tiravam sarro dela porque ela fez a prova para civil. Então é essa variação. E aí, aprovado, você segue tua vida. E você, Ricardo? A dúvida. Está preparado? Está preparado. E para que área que você tem buscado mais? Uma área de afinidade. Isso. Hoje é a área penal, né? Não porque tem o meu professor aqui comigo, mas realmente é uma área que sempre me chamou a atenção. Até mesmo porque, como eu falei, quando eu iniciei os estudos, era uma área que trataria só do penal, né? Uma área das carreiras policiais, então vê isso, né? E daí, consequentemente, com o início do meu estágio no escritório de advocacia, o nosso nicho maior lá é a área criminal. Então, consequentemente, a gente começou a ver isso dia após dia, daí conciliava com as aulas, o nosso professor aqui já definiu um rumo para a minha advocacia. E aí, para fazer uma propaganda, que é um marketing nosso, o Wilson falar, é do nosso núcleo de práticas jurídicas, que não é um núcleo comum. Ele tem justamente esse viés aí de preparação prática, né? Exatamente, o Ricardo, na fala dele, ele disse ali, não, a gente quando tem algumas questões mais delicadas, a gente se organiza e se prepara antes, e a ideia do núcleo é um pouco focada nisso. Trazer o aluno o quanto antes para o NPJ, para que o aluno aprenda a peticionar, mas não a peticionar de forma genérica. Quando o aluno for fazer a inscrição no nosso núcleo, a ideia é que ele já diga em qual disciplina ele pretende realizar o exame da OAB. E a partir desse momento a gente já direcionar ele efetivamente para praticar peças dessa área. Então é óbvio que isso demanda um grupo de professores um pouquinho maior, mas agora no início a gente já tem 2 grupos, né, prontos para começar, direito penal e direito de família. Então a gente vai ter 2 professores atuando dentro desses núcleos, preparando os nossos alunos desde muito cedo para quando chegar lá na segunda fase da OAB, fazer uma prova com naturalidade, porque a prova da OAB não é esse monstro que se desenhou. E a prova da OAB ela exige o mínimo de uma pessoa que pretende entrar numa atividade dura. A atividade do advogado é uma atividade dura. E o que a OAB cobra ali é o mínimo realmente para você admitir um candidato. E é a diferença do núcleo, porque enquanto outros alunos, ele vai ter feito o cursinho preparatório para a OAB, vai ter praticado aquela peça uma vez, aqui com o Wilson, se ele precisar fazer uma resposta à acusação ou uma apelação, por exemplo, ele já vai ter feito essa peça várias vezes. Por quê? Porque aqui ele passou um período de estágio focado na área
que ele vai fazer. Então ele vai ter, primeiro, que é muito importante para a OAB, a capacidade de interpretar aquela prova e ver qual é a peça, entender e saber qual é a peça, que isso é um problema para muita gente. Às vezes o cara vê o exercício, mas fala, meu Deus, e agora? Que ação será que eu tenho que entrar? E aqui ele já vai ter esse know-how, porque já vai ser uma coisa habitual para ele. E o detalhe, aqui ele trabalha com processos reais. Significa dizer que o grau de dificuldade de um processo real para uma questão da OAB é infinitamente superior. Então o aluno ele recebe aqui uma denúncia feita pelo Ministério Público e ele tem que apresentar uma defesa feita por um profissional habilitado que passou num concurso público. Então o grau de dificuldade é realmente maior. Se ele consegue desenvolver uma peça com base num processo real, uma questão, obviamente, ele vai superar sem maiores dificuldades. Também é praticamente uma tutoria, né? Por quê? Porque esse aluno ele não vai protocolar no processo sem o auxílio do professor. É o professor que vai, olha, aqui precisa corrigir, aqui você precisa mudar isso, argumentar de outra forma. Então, esse teste que ele faz em casa, sozinho lá, não se compara à atividade real com a supervisão de um professor, né? Nunca vai, ainda mais repetidas vezes. Literalmente pega na mão do aluno aqui, né? Tô te pegando na mão, te ensinando do jeito que tem que ser feito, do jeito certo. E o bacana é que é assim, né? A grande maioria dos nossos professores, eles são atuantes na área que ele leciona, né? Isso é um baita diferencial também, é muito bacana de falar sobre isso aqui, né, professor? A gente tem professores das diversas áreas e também de outras carreiras que não são advogados. Então tem promotor, tem juiz, mas claro que a gente tem uma força muito grande nessa prática profissional do advogado. Então tem os professores de cada área, cada um deles leciona na área que tem atuação. Tem o núcleo de prática jurídica, como a gente falou, totalmente direcionado para essa área de atuação. E outro ponto forte que a gente tem é a nossa sala de audiências. Porque o que acontece geralmente em outros cursos? O aluno sai, se forma, vai para a primeira audiência, se depara com uma mesa semelhante à que a gente está aqui e não sabe nem que lado da mesa ele senta. Entendi. E aqui não, a gente tem uma sala específica para o curso de Direito, uma sala de audiência, que são feitas atividades de simulação de audiência. Então, quando o aluno, o egresso, for para uma audiência, ele já vai ter feito isso várias e várias vezes. Então, essa parte prática a gente tem vindo com muita força. É importante até falar das visitas aí, se você quiser comentar também. Legal, foi agora recentemente, né? A gente viabilizou aí para os alunos entrarem dentro de uma unidade penal, puderam perceber como é que funciona, onde o preso fica, como é que é a saída dele para ver a visita, como é que é o contato dele com o advogado. Então, assim, eu acredito que muitos advogados hoje, no Brasil todo, saiam, né, devidamente formados em direito e não tenham essa experiência que os nossos alunos já tiveram a oportunidade. Então, a gente tenta, de todas as formas, inserir o aluno nessa atmosfera tão bacana que é a advocacia. É até uma precaução, né? Os alunos vão lá para se eu fizer errado, é para cá que eu venho. Então acho que vamos deixar quieto, né? Vamos. Tem vários alunos já estagiando aí, tanto em escritório quanto no poder público. Assim, eu acho que a parte prática a gente tem vindo com uma força que nenhuma outra faculdade da região tem apresentado, sabe? Então é isso. Parte do núcleo é um núcleo diferenciado, um núcleo que está com uma estrutura muito boa. Deixa eu só fazer uma parte aqui, não te interrompendo. Eu estou com 2 estagiários ali, eu acho importante dizer isso. O núcleo começou agora. A gente estava, obviamente, na organização, né, numa parte ali de preparação de construção desse núcleo. Mas agora nós começamos, nós já estamos recebendo processos da primeira, segunda e terceira vara criminal de Foz do Iguaçu. Já tivemos a oportunidade de soltar alguns clientes que estavam presos. Já tivemos resultado, já tivemos absolução em processos feitos por esses estagiários, e em 2 semanas que eles estão ali, se você olhar a evolução deles em termos de petição, é algo assim impressionante, impressionante. Essa cultura das práticas, das aulas práticas, vem da faculdade mesmo, Carlos. Você pode olhar para todos os cursos que nós temos aqui na Faculdade de Iguaçu, é muito voltado para a prática. Teoria e prática, prática muito efetiva. Hoje é um mercado diferente. Sim. Assim, até não faz tanto tempo assim que eu saí da graduação, mas a gente tinha uma concepção muito mais teórica. E o que acontece? Muitas vezes esse advogado ele chega cru, né, na situação. Ele não sabe como enfrentar aquela situação e como
O Wilson fala, tem um jargão aí de um advogado famosíssimo, que era o Sobral Pinto, que é: a advocacia não é profissão para covardes. E não é mesmo. Então, se você se depara com uma adversidade na audiência, é aquele momento que você tem para enfrentar essa adversidade. Se você não enfrentou ali, teu cliente pode ser afetado, a tua imagem como advogado pode ser afetada. Então, às vezes, a gente pega um juiz que não está tão bem-humorado, um promotor, ou até mesmo um outro advogado, aquela testemunha que você sabe que... Então, você tem que lidar com essa questão no teu dia a dia. E aqui os alunos já saem com calejados, Essa bagagem. com essa bagagem. A gente está falando sobre advogar, né? Estamos falando muito sobre advogar. Fala para mim aí, se eu quisesse hoje decidir estudar direito, né? E eu quero seguir a carreira de advogado, quais os meus pré-requisitos? O que eu tenho que ter para começar? Como características? Como característica, exatamente. Eu sempre coloco que, depois de aprovado na OAB e formado, eu acho que humildade é uma característica muito importante, assim, de você reconhecer aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, principalmente no começo de carreira, porque até quando a gente está no quinto ano da faculdade, no nono, 10º período, a gente acha que sabe tudo. E quando a gente recebe a carteira da OAB, a gente vê que o mundo é bem diferente. Até por isso a gente faz tanta preparação prática. Mas acho que humildade e confiança. Confiança, porque quando você tem o estudo, né, você tem que confiar no teu estudo. Sim. Alguns requisitos são essenciais, né? Honestidade, ética, liberdade. O advogado, ele não é advogado sem liberdade. Se você perder essa liberdade por qualquer motivo, se você ficar preso a outras questões, você não tem condição mais de ser um advogado. Autonomia para exercer, para brigar com quem quer que seja. Mas eu acho que todo advogado ele tem uma palavra como uma espécie de mantra, e a minha palavra é perseverança. Perfeito. Perseverança, porque o advogado ele cai muito, todos os dias ele cai. Então, se o advogado começa com essa percepção de que ele vai cair, e eu acho que ele começa melhor preparado para enfrentar, desde que ele tenha ciência de que todo tombo é uma oportunidade. Ele não é uma chuta a pedra, levanta e vai embora. E cada vez que você levanta mais forte, é mais difícil de você derrubar novamente esse advogado, porque a gente sofre pancada de todo lado. A gente sofre pancada na delegacia de polícia, com o Ministério Público, em audiência com o juiz, muitas vezes com o cliente. Se você não estiver preparado, se você não for uma pessoa perseverante, é muito difícil advogar. Até porque você não vai ganhar todos os processos. Não tem vitória em todos os processos. Não existe essas lendas de filme, etc. Não tem como. Tem processos, inclusive, que você já entra no processo sabendo que a tua função é contenção de danos. Né? Fazer o melhor possível para fazer a contenção de danos. Então, não tem. Então, isso, você ter essa noção, você ter essa... É difícil. E o que o Wilson falou, assim, honestidade, eu acho que isso aí não é requisito nem para ser advogado, é para a vida. Assim. Tem algum desses que você tem utilizado já, além? Toda a vida. Principalmente, acho que acredito que alguns deles tem que vir de casa mesmo, né? Sim. E não só, que nem foi comentado aqui, não só para a área da advocacia, mas para tudo, né? Para qualquer coisa que você for fazer, esses que foram citados aqui é requisito essencial, né? Mas claro que os professores que têm experiência na área, com certeza conseguem trazer um pré-requisito muito mais sólido, porque já viveram, já perceberam o que precisa mesmo para aguentar o dia a dia de um escritório, de uma advocacia. E com certeza aqui no momento eu aprendi coisas que eu vou precisar. Vou trazer a cadernetinha para anotando ali, né? Pois é, mas tá aqui, ó. Os professores sabem que... daí o podcast... Vai ficar gravado. Exato. Vai ficar gravado, pode mais no Iguaçu aí, você vai poder assistir de novo. Eu lá assisto e faço minhas anotações. Exatamente. Legal. Tá, o aluno se formou, fez a OAB, passou na OAB, já é indicado ele já de cara abrir um escritório? Como que funciona? O que vocês indicariam? Até pro Ricardo já ficar por dentro aí também, né? Eu vou dizer a minha opinião sobre isso, no sentido de que às vezes é precoce, por uma série de motivos, o aluno começar encarando o escritório, né, principalmente se for sozinho.
o aluno vai ter dificuldade, ele vai ter insegurança, ele vai ter a questão administrativa desse escritório. Então, é sempre recomendável que ele recorra, né? Muitas vezes a um profissional já, né, que já está estabelecido no mercado, que conheça aquela realidade, que possa dar uma orientação para esse jovem advogado. Então, eu não recomendo hoje o início de carreira solo, né? Eu acho precoce diante de um mercado tão difícil que a gente está vivenciando. Eu acho que depois de um tempo, já mais maduro, já mais ciente de todos os compromissos que envolve, né, você ter um escritório, né, eu acho que aí esse advogado ele vai estar melhor preparado para efetivamente se firmar no mercado como um advogado de sucesso. Então, fazer uma sociedade ali, né? Entrar num escritório que já está De repente, caminhando. você conversar com alguém que já tem o escritório para você aprender, para você ver se é aquilo ali que você quer mesmo. E aí eu acho que isso também depende muito das especificidades de cada pessoa, se você tem condições de abrir o escritório, se você não tem, você precisa fazer essa bagagem financeira aí, porque envolve custos para abrir, custos para manter, que muita gente não faz esse cálculo. Como o Wilson falou antes, a advocacia ela não é geralmente, né, pode acontecer, mas ela não é uma profissão que vai te dar um retorno extremamente rápido e extremamente alto. No começo você vai fazer ali para se manter, para dar teu jeito, e depois vai projetando esses ganhos até, como o Wilson falou, fecha as portas da pobreza, fecha as portas da riqueza no concurso, mas para a gente não fecha as portas da riqueza. Então pode proporcionar os ganhos de acordo com o teu desempenho ali. Mas eu acho que é muito de cada um. Eu tive uma história um pouco diferente, porque eu me formei em 2016, quando eu me formei eu já fui fazer o mestrado. Então quando eu volto, eu assumo concurso público e nesse meio tempo, eu já tinha advogado, algumas coisas, meu irmão já tinha o escritório, então fazia, ia aprendendo, ia vendo os erros que ele ia passando, e aí eu pude abrir o meu escritório já com as minhas garantias financeiras e com um know-how que eu considerava mínimo ali, com uma noção, conhecimento da cidade, da região, as matérias que eu gostava de fazer, daí minha sócia fazia outras, a gente tinha parcerias, então acho que muito dessa construção e também da disponibilidade que a pessoa tem, de como ela vai chegar. Ela entrando no escritório, geralmente ela já vai receber aqueles erros que sozinha ela vai demorar muito para aprender. Então ela já vê aquele advogado mais experiente, já dá os atalhos, se estiver ali em boas companhias, encurta os caminhos. Senão você vai dar muito murro até aprender. Realmente é verdade. Porque eu acho que a advocacia, não sou advogado, né? Mas a advocacia ela vai muito além também de só ter condições financeiras de abrir o escritório, mas sim também de você iniciar com uma pessoa experiente, aprender na prática as regras do jogo, sabe? Entender como que funciona, evitar, porque no início aqui na nossa conversa, falando sobre network, nós mencionamos que um dos principais networks e conexão com pessoas é os nossos resultados, é o nosso bom trabalho. E no início, acredito que iniciar sozinho, totalmente sozinho, os erros são muitos, porque nós somos privilegiados aqui no nosso curso de ter o contato com a prática. Mas não é todo mundo que consegue, às vezes, participar de um núcleo ou ter um estágio antes do término da faculdade. Então, às vezes, tem que começar ali com o mínimo do mínimo. Só que nesse início, se você não iniciar com pelo menos uma base boa ou com alguém que te ajude a formar essa base boa, nossa, eu acredito que o tempo para você formar uma carteira de clientes, as pessoas olhar para você e falar assim, não, eu tenho confiança de entregar uma causa para o Ricardo, enfim, para o jovem advogado ali, eu acredito que acaba se tornando muito mais longa essa caminhada, né? Então eu vejo que realmente o início, assim, um ponto de vista meu, eu falei, não sou advogado, mas existe dois grandes desafios no início, que é sim o financeiro, mas sim também a questão de ter que andar sozinho. Eu acredito que não é viável andar sozinho no início. E até porque você entrando em outro escritório, de repente aquele escritório está precisando de um advogado numa área específica, você acaba ajudando ali, vai se identificando e depois você ocupa aquele espaço. Então não necessariamente você vai um dia até abrir o teu escritório. Isso também vai variar, não sei como é que o Wilson enxerga, mas também de cidade para cidade. Um escritório em Foz ele vai ser diferente do escritório
em São Miguel, vai ser diferente no escritório em São Paulo, em Curitiba. Tem áreas que o pessoal trabalha mais com o rural, tem áreas que trabalham menos, mais com contratos, etc. Então muda muito de região para região. O importante é você estudar, né? Isso não tem como abandonar nunca, você vai ter que manter focado. E, como o Wilson falou, qualidade no trabalho, ali, perseverança, insistir até que vai dar certo. Não tem erro, assim, na advocacia tem espaço para todo mundo. Legal. A gente fala muito, e eu acredito que isso é a realidade, né? No curso de Direito se lê muito, né? Precisa ler muito, né? Tem alguma dica para a gente conseguir? Porque eu fico imaginando vocês com aqueles livros desse tamanho, assim, dessa bitola. Como que faz para decorar aquelas leis? Consegue decorar alguma coisa, literalmente? Não decorar. Você não precisar ter ele ali. Mas as principais tem que ter na ponta da língua, né? Não, com o tempo você vai guardando muita informação. A enciclopédia. E eu vejo que a leitura é essencial para nós, né? Mas a leitura é igual você ir na academia. Primeiro dia da academia, você faz o peso lá, um pouquinho peso, já dói, né? Você vai melhorando, 2 quilos, e aí você vai, lê igual. Primeiro dia você lê 10 páginas. Segundo dia você lê 20. Depois você lê 30. Você pega um livro, às vezes... 10, lê uma. Depois você pega um livro lá de 100 páginas e lê numa pegada. Então eu sempre digo isso para os alunos, né? A gente vem com aqueles livros e fala, ó, moçada, é treino, como tudo. Quanto mais você treinar, mais resultado vai vir, mais você otimiza. Então é treino. O nome daquela leitura que é? Dinâmica. Leitura dinâmica. Eu acho fantástico aquilo lá. Bate o olho assim na página, já leu a página, vai para outra. Eu particularmente, assim, essa parte da leitura, eu acho que é hábito, como o Wilson colocou. Uhum. Não tem como fugir. Outra, você tem vários tipos de textos que você tem que ler. Tem as decisões judiciais, tem o teu próprio texto que você está escrevendo, que é uma coisa importante. Se você não lê, você não consegue escrever. Né? Uhum. Se você não tem o hábito da leitura, o teu texto provavelmente ele não é um texto bom. Tá? Vai te faltar elemento, vai te faltar palavra, você não vai vocabulário, você não tem você não consegue sintetizar a tua ideia, não consegue organizar a tua ideia, que talvez seja até a parte mais importante. Então, assim, a leitura é essencial. A gente vai trabalhar com jurisprudência, texto de lei, doutrina. Então, são coisas assim que não tem como fugir. Mas eu, particularmente, acho que quando você encontra a área que você gosta, tudo acaba virando uma curiosidade, uma coisa que você está aprendendo, e aí vai sem freio. Que legal. Olha, se a gente ficasse aqui conversando, ia ter assunto, né? Para bastante tempo, umas 2, 3 horas, fácil, porque é bem legal, é bem dinâmico, né? O curso, né? A área de direito ali, né? Mas, galera, eu quero agradecer vocês, de verdade, professor Wilson, encabeçando o nosso NPJ da faculdade, que está sendo sucesso, que demais. Nosso mais novo coordenador de direito. Vamos ressaltar o menos experiente, talvez, quem sabe, né? O mais novo coordenador. Nosso futuro advogado, Ricardo, né? Gente, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com vocês aqui, de verdade, um prazer muito grande. Que bom. Fazer mais vezes. Com certeza. Vamos trazer mais alunos aí também para pegar as experiências deles também, como está sendo, né? Sim. E assim, isso é importante. Eu vejo que, encerrando ali, muita gente fala do que o mercado está saturado e tal. Mas sempre tem espaço para quem trabalha bem. Sempre tem. E a advocacia é assim. Tem espaço. Se você trabalha bem, se você trabalha certo, você tem espaço. Se não, aí infelizmente... Tem que ter um diferencial. Tem que ter um diferencial. O que você faz diferente? Pronto. Tem espaço para ti também. Que legal. Gente, muito obrigado. Tá? Quero encerrar aqui agora o nosso Pode Mais da Iguaçu. Se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita, vai lá e se inscreve. Deixa seu like também e acompanha sempre que tiver vídeo novo no nosso canal. Tamo junto, um abraço.